Dona Alzira fechou a janela com cuidado, para o vento não entrar. A noite estava fria, e o silêncio parecia pesar no telhado. A lâmpada tremia, fraca, como se também estivesse cansada. Ela olhou a mesa, uma panela pequena, quase vazia, e um pão duro. Suspirou, mas não reclamou, porque já tinha aprendido a agradecer. Em cima do armário, um copo com água e 2 comprimidos separados. Deus sabe, ela disse baixinho, encostando a mão no peito. O estômago roncou, e ela fingiu que não. Ouviu. A solidão era antiga, mas a fé dela era mais antiga ainda. Na parede, a imagem de Miguel parecia vigiar aquela casa simples. Fazia meses que o dinheiro mal dava para o básico. O que entrava saía em remédio, gás e um pouco de arroz. Alzira vendia panos de prato quando aparecia encomenda. Às vezes, costurava para vizinhas, em troca de alimento. E quando não havia troca, havia oração e paciência. Ela lembrava do marido, que dizia: caridade não empobrece. Mas naquele tempo, até a caridade parecia um luxo distante. Ainda assim, ela guardava um punhado de feijão para visitas. Se alguém bater, eu não vou negar, prometia a si mesma. Naquela noite, ela não imaginava que alguém bateria de verdade. Do lado de fora, a rua era uma fita escura entre casas baixas. Um poste falhava, acendia e apagava como um coração indeciso. Um cachorro latiu ao longe, depois se calou como se escutasse algo. Alzira ajeitou a manta nos ombros e foi apagar o fogão. O cheiro do caldo ralo subiu e sumiu rápido, sem força. Ela partiu o pão em pedaços pequenos, para enganar a fome. Senhor, multiplica o pouco, pediu, quase sem voz, e fez o sinal da cruz, encarando a noite pela fresta da porta. Foi então que ouviu um toque leve, quase respeitoso, no portão. 3 batidas, espaçadas, como quem não quer incomodar. Alzira ficou parada, tentando distinguir sonho de realidade. Ninguém costumava visitar aquela rua tão tarde. Ela pensou em não abrir, por prudência, por medo, por idade. Mas algo dentro dela dizia que não era ameaça, era chamado. Ela pegou a chave, com mãos trêmulas, e caminhou devagar. O portão rangeu, e o vento trouxe um perfume estranho, sereno. Do outro lado, um homem simples, com roupas gastas, a esperava. O rosto dele parecia comum, mas os olhos tinham uma paz diferente. Desculpe incomodar, senhora. Eu estou com fome, ele disse. Será que a senhora teria um prato de comida? A pergunta atravessou Alzira como uma prova silenciosa. Ela olhou para dentro da casa e viu o pouco que tinha. Pensou nos remédios de amanhã e no gás que ia acabar. Pensou na idade, nas dores, nas contas, na falta de ajuda. Depois olhou para aquele homem e sentiu compaixão, sem entender. Tenho só um restinho. Não é coisa boa, ela confessou. Ele sorriu de leve, como quem já esperava essa resposta. Se for dado com amor, será perfeito, respondeu, manso. Alzira engoliu seco, e a vergonha de ter pouco virou coragem. Entre, meu filho. Venha-se. Aquecer um pouco, ele entrou com passos lentos, sem olhar nada com cobiça. A casa era humilde, mas limpa, e isso parecia alegrá-lo. Alzira colocou uma cadeira perto do fogão e ofereceu água. Ele agradeceu como quem recebe um tesouro, não um favor. Ela esquentou o caldo ralo e tentou engrossar com farinha. Enquanto mexia, sentiu o coração bater rápido. Sem motivo claro, seu nome? Ela perguntou, tentando quebrar o silêncio. Sou apenas um viajante, ele disse, olhando para a parede. O olhar dele parou na imagem do arcanjo Miguel. E um brilho discreto atravessou os olhos, quase imperceptível. Alzira serviu o prato mais fundo que tinha, mesmo lascado. Colocou o melhor pedaço de pão, mesmo duro, ao lado, e ficou em pé, como se estivesse atendendo alguém importante. O homem fez uma oração curta, simples, bonita, sem exagero. Alzira, sem perceber, repetiu no coração cada palavra. Ele comeu devagar, como quem honra o alimento e quem o deu. Quando terminou, não deixou uma gota e limpou o prato com cuidado. Obrigado, senhora. Isso salvou minha noite, ele disse. Alzira sorriu, mas os olhos dela ficaram úmidos de cansaço. Eu é que agradeço. Eu precisava sentir que ainda sirvo para algo. A frase dela ficou suspensa no ar, como uma confissão. O viajante a encarou com ternura, sem pena, sem julgamento. Quem serve por amor nunca deixa de ser necessário, respondeu. Alzira sentiu um calor no peito, como se alguém acendesse uma vela. Do lado de fora, um carro passou e jogou luz pela janela. A luz bateu no rosto do homem, e por um instante ele parecia outro. Não mais cansado, mas firme, como alguém que carrega missão. Alzira piscou
E tudo voltou ao normal, como se fosse ilusão. Está frio lá fora. Durma aqui hoje. Ela ofereceu, insegura. Ele balançou a cabeça, com gratidão e recusa ao mesmo tempo. Não posso ficar, mas posso ficar no seu coração, ele disse. Alzira achou estranho, e mesmo assim não sentiu medo. Então leve um pouco de pão para o caminho. Ela insistiu. Ela embrulhou 2 pedaços e colocou na mão dele com carinho. Ele segurou as mãos dela por um segundo, e a pele dele parecia viva. Deus viu sua mesa e viu seu coração. Ele murmurou. Alzira engoliu o choro, sem saber por quê. Na rua, o poste que falhava acendeu de vez, forte, como novo. O homem deu 2 passos, depois parou e olhou para trás. Quando o céu recompensa, não é sempre com dinheiro, ele avisou. A fala dele soou como profecia e como? Consolo, Alzira sentiu, sem entender, apertando o chale no corpo. O homem seguiu pela rua escura e a sombra dele parecia leve. Ela fechou o portão e ficou olhando o caminho por um tempo. O coração batia como se tivesse corrido, mas ela estava parada. Ao voltar para dentro, percebeu algo, a panela ainda estava quente. Não era estranho, mas havia um cheiro bom, como comida de domingo. Ela levantou a tampa, por curiosidade, e congelou por um segundo. O caldo ralo parecia mais espesso, e havia mais do que antes. Alzira fechou a tampa, com medo de acreditar no que via. Ela abriu de novo, para ter certeza, e as mãos tremeram. Havia feijão, havia pedaços de legumes, havia corno que era sem cor, meu Deus. Ela sussurrou, e o rosto dela se iluminou. Alzira procurou explicação, pensou que tinha esquecido algo na panela. Mas ela sabia o que tinha colocado, porque contava tudo. O cheiro era real, e o vapor subia como um abraço. Ela colocou uma colher na boca, e o sabor era. De comida farta, não era só alimento. Era cuidado, era lembrança de família. Alzira se sentou, chorando baixinho, e apertou as mãos em oração. Arcanjo Miguel, se foi o Senhor. Obrigada por me lembrar do céu, do outro lado da rua. Uma janela se abriu com pressa. Dona Célia, vizinha amarga, tinha visto o homem entrar na casa de Alzira. Ela gostava de comentar a vida alheia e espalhar suspeitas. Velha boba, vai trazer ladrão pra rua. Ela murmurou. Pegou o celular e mandou mensagem em grupo, inflamando medo. Falou em perigo, em golpe, em gente estranha, em irresponsabilidade. Alguns leram e concordaram, sem pensar, por pura ansiedade. Outros ignoraram, mas a semente do julgamento foi lançada. Célia não sabia que também estava sendo provada naquela noite, porque o céu testa não só quem dá, mas quem vê o bem e odeia. Na manhã seguinte, Alzira acordou com energia incomum. A tosse parecia menor e as pernas doíam menos ao levantar. Ela foi à cozinha e encontrou a panela, ainda com comida. E o pão, que era pouco, parecia ter rendido mais do que deveria. Não vou desperdiçar. Vou repartir, decidiu, sem hesitar. Preparou marmitinhas simples para 2 moradores de rua que passavam. E separou um prato para o senhor Joaquim, que vivia doente. Quando saiu, viu olhares atravessados de alguns vizinhos. Dona Célia cruzou os braços, encostada no portão, com cara de acusação. Recebeu o homem estranho em casa, né? Corajosa. O imprudente provocou. Alzira sentiu a ferroada da palavra, mas não respondeu com veneno. Recebi alguém com fome. Só isso, ela disse. Calma. Célia riu, com deboche, como quem se acha esperta. Daqui a pouco some coisa e você vai chorar. Ela insistiu. Alzira respirou fundo, lembrando do olhar de paz do viajante. Se sumir, eu choro. Mas não por ter ajudado. Respondeu. A resposta simples irritou Célia, que esperava discussão. Célia então decidiu fazer pior. Foi até o mercadinho e espalhou a história. Falou que Alzira estava trazendo gente suspeita, mexendo com coisa errada. E muita gente, por covardia, preferiu acreditar no pior. O mercadinho era pequeno, e o dono, seu Nivaldo, era orgulhoso. Ele gostava de controlar o bairro com favores e humilhações. Quando ouviu o boato, fez cara de santo, mas o coração era duro. Essa velha não paga nem fiado e ainda quer ser boazinha, disse alto. Alguns riram, outros ficaram quietos, com medo dele. Alzira entrou para comprar um pouco de sal e farinha. Nivaldo fingiu não ver, e deixou ela esperando, só para mostrar poder. Quando finalmente atendeu, falou alto. Hoje não tem fiado para aventureira. Alzira baixou os olhos, sentindo a vergonha bater como frio na nuca. Mas lembrou, a recompensa do céu não depende de aplauso da rua. Ela pagou com moedas e saiu sem discutir, segurando as lágrimas. Na calçada, um menino viu o que aconteceu e correu atrás dela. Vó Alzira, toma.
É um pão que sobrou lá em casa, ele disse. Ela sorriu e fez carinho na cabeça dele, agradecendo. O menino olhou para o céu, como se esperasse algo, e voltou correndo. Alzira caminhou devagar, sentindo o mundo pesado e leve ao mesmo tempo. Pesado pelas pessoas, leve por algo invisível que a sustentava. Quando chegou em casa, achou uma carta enfiada debaixo da porta. Não era conta, não era cobrança. Era uma mensagem sem remetente. Só dizia: "O céu viu, continue." Alzira releu a frase várias vezes, tentando adivinhar quem escreveu. A letra era firme, e o papel cheirava a lavanda, como a noite anterior. Ela guardou a carta dentro da Bíblia, com cuidado, e decidiu fazer algo que há tempos adiava: visitar o posto de saúde. No caminho, viu um senhor caído na calçada, com dor, pedindo socorro. Algumas pessoas passaram e fingiram não notar. Com pressa e medo, Alzira se aproximou, mesmo sem força, e segurou a mão dele. Chamou ajuda, chamou a ambulância e ficou ali até alguém parar. Quando a ambulância chegou, o paramédico perguntou: quem era ela? Só uma vizinha. Ninguém especial, respondeu, e o mundo pareceu sorrir. No posto, a enfermeira chamou pelo nome com gentileza. Disse que havia uma campanha de exames gratuitos para idosos do bairro. Alzira se espantou, porque nunca conseguia vaga. Fez exames, mediu pressão, ouviu orientações sem ser tratada como incômodo. Ao final, o médico olhou os resultados e franziu a testa. Dona Alzira, sua pressão melhorou. E alguns sinais estão bem melhores do que esperávamos. Ela não entendeu, mas sentiu paz, como se o corpo obedecesse ao coração. Saiu com remédios ajustados e uma pequena cesta de alimentos do programa social. Assinatura aqui, por favor. A senhora foi incluída por indicação, disse a atendente. Indicação de quem? Alzira perguntou e a moça apenas sorriu. Na volta, ela viu o mesmo viajante, do outro lado da rua. Ele estava parado perto de uma árvore, como se sempre tivesse estado ali. Alzira acelerou o passo, com o coração pulando de alegria e espanto. Meu filho, eu queria agradecer, ela disse, ofegante. Ele levantou a mão, pedindo calma, e o olhar dele parecia mais profundo. Não agradeça a mim. Agradeça ao Deus que moveu sua mão, falou. Alzira quis perguntar o nome, a origem, a razão da visita. Mas as palavras sumiam, como se não fossem necessárias. Ele apontou para o mercadinho de seu Nivaldo, ao longe. Nem todo teste é para você. Alguns são para quem te despreza. Na mesma tarde, Nivaldo estava fechando. O caixa, quando aconteceu, um fiscal entrou com documentos e uma calma que assustava. Havia denúncias, havia irregularidades, havia coisas escondidas há anos. Nivaldo tentou comprar o fiscal com sorriso. Depois, com raiva, não funcionou. A verdade tem um peso que não se negocia. O mercadinho foi multado e ele perdeu o direito de vender fiado por um tempo. Na rua, as pessoas começaram a comentar, agora com medo dele, não de Alzira. Dona Célia, que espalhou o boato, ficou pálida, como se a culpa tivesse voz. Ela viu o viajante passando e sentiu um arrepio que não soube explicar. Foi como se alguém, invisível, tivesse colocado um espelho diante dela. À noite, Alzira acendeu uma vela diante da imagem do arcanjo Miguel. Não por superstição, mas por reverência e gratidão. Se foi o Senhor que enviou aquele homem. Eu não sei, ela disse. Mas eu sei que o céu não esquece quem tem coração. O vento lá fora cessou. E a casa ficou silenciosa, acolhedora. De repente, a vela não. Tremia, ardia firme, como promessa. Alzira ouviu passos no quintal, mas não sentiu medo. A porta se abriu sozinha, sem força, sem estrondo, apenas abriu. E uma presença diferente encheu o ar, como se a sala respirasse luz. Alzira caiu de joelhos, porque o espírito reconhece o que os olhos não veem. Uma voz, como trovão distante e como música ao mesmo tempo, falou ao coração dela. Alzira, tua humildade subiu como oração diante do Altíssimo. Ela chorou sem som, com as mãos apertadas, sem coragem de levantar o rosto. A presença continuou, firme e protetora, como espada e escudo. Eu sou Miguel, enviado para guardar os pequenos e confrontar a injustiça. Alzira sentiu um calor atravessar o corpo, como cura lenta. Tu deste do pouco sem pedir aplauso. Por isso o céu te honrará. Mas lembra, a recompensa não é prêmio para orgulho. É ferramenta para servir. Alzira sentiu, e o coração dela prometeu obediência. A presença então se suavizou, como brisa que passa e deixa perfume. Na manhã seguinte, Alzira encontrou um envelope na caixa de correio. Não tinha selo, não tinha nome, só o endereço correto. Dentro havia dinheiro suficiente para pagar o aluguel atrasado.
E havia um bilhete curto. Uma dívida antiga foi quitada em seu favor. Alzira levou a mão à boca, tremendo, tentando entender. Ela pensou em golpe, engano, em erro de endereço. Mas no rodapé havia uma assinatura, em justiça. Miguel, ela sentiu o mundo girar, não de tontura, mas de reverência. Correu até a dona da casa para pagar tudo, com gratidão. A proprietária, surpresa, disse: eu tive um sonho mandando te dar prazo. E te perdoar. A notícia correu e os vizinhos começaram a mudar o tom. Alguns vieram perguntar, curiosos. Outros vieram oferecer ajuda, envergonhados. Alzira não contou tudo, porque milagre não é espetáculo. Ela apenas dizia: fui ajudada. E agora vou ajudar também. Separou parte do dinheiro para comprar cestas básicas simples. Fez uma lista de famílias que passavam necessidade em silêncio. Incluiu até quem tinha sido duro com ela, porque perdão é semente. Quando Dona Célia soube, sentiu o rosto queimar de vergonha. Mas ainda assim, o orgulho dela tentou resistir, como pedra, até que uma batida veio na porta de Célia e o céu começou a falar com ela também. Célia abriu e encontrou uma senhora desconhecida, molhada de chuva, com uma criança no colo. Por favor, preciso de um pouco de água e um canto para esperar a chuva passar. Pediu. Célia olhou para a roupa da mulher, para o barro nos pés, e fez careta. O instinto dela era negar fechar, se proteger, se achar superior. Mas naquele instante, ela lembrou de Alzira, lembrando do boato que espalhou. E lembrou do fiscal, da multa, do medo, como resposta à maldade. A criança chorou baixinho, com fome, e o som atravessou a armadura dela. Célia hesitou, e a chuva pareceu aumentar, como se o tempo esperasse decisão. Ela abriu a porta e disse, sem gentileza, mas sem crueldade: entra logo. E assim, pela primeira vez, ela escolheu um caminho diferente do habitual. Enquanto Célia esquentava a água, a senhora olhou ao redor e sorriu com paz. Obrigada. Nem todos abrem a porta, ela disse, serena. Célia respondeu com frieza, tentando manter controle. É só pela chuva, a senhora sentiu, como quem entende mais do que ouve. A criança parou de chorar quando recebeu um pedaço de pão. Célia ficou confusa, porque sentiu um alívio estranho dentro do peito. Era como se o ato de ajudar lavasse algo sujo por dentro. Quando a chuva diminuiu, a senhora levantou para ir embora. Antes de sair, olhou nos olhos de Célia e falou: hoje você foi melhor do que ontem. E Célia, sem saber por quê, começou a chorar, escondendo o rosto. No mesmo dia, Célia foi até a casa de Alzira, com passos pesados. Bateu no portão sem força, como quem pede perdão sem palavras. Alzira abriu e viu o rosto inchado, os olhos vermelhos, a postura quebrada. Eu falei demais. Eu julguei. Eu te machuquei, Célia disse, engolindo o orgulho. Alzira ficou em silêncio por um instante, lembrando da voz de Miguel, ferramenta para servir. Ela puxou Célia para dentro, sem humilhar, sem cobrar, sem revidar. Serviu café e colocou pão na mesa, como quem recomeça. Célia tentou recusar, mas Alzira insistiu com doçura. Eu também já precisei que Deus me perdoasse, Alzira falou. E naquele café simples, um bairro inteiro começou a mudar sem perceber. As pessoas que antes riam agora observavam com respeito. O menino que deu pão a Alzira começou a ajudar a distribuir cestas. O senhor Joaquim, doente, recebeu remédios e comida e voltou a sorrir. Até Nivaldo, humilhado pela própria ganância, passou a olhar o chão com vergonha. Ele viu Alzira carregando sacolas e tentou fingir indiferença. Mas a consciência é insistente e o orgulho cansa. Num fim de tarde, ele se aproximou, sem público, sem teatro. Eu fui injusto com a senhora. Eu tava cego. Ele disse, baixo. Alzira ouviu e respondeu, se quer reparar, repara com ações. Não com palavras. Nivaldo assentiu, e naquele gesto, o céu marcou mais um ponto de luz na rua. Dias depois, Nivaldo colocou uma caixa na frente do mercadinho. Nela, escreveu, pegue se precisar. Deixe se puder. No início, quase ninguém acreditou, achando que era armadilha. Mas Alzira foi a primeira a deixar um pacote de arroz. E foi a primeira a defender a ideia quando alguém zombou. Aos poucos, a caixa encheu e esvaziou, como maré de solidariedade. Célia, envergonhada, deixou fraldas e leite, sem dizer a ninguém. O bairro começou a se reconhecer como família, não como inimigos. Alzira percebeu que a recompensa do céu era maior do que um envelope. Era ver corações duros ficando macios, como pão saindo do forno. Numa noite semelhante à primeira, o viajante voltou a aparecer. Ele estava na esquina,
sob o poste agora firme, como um guardião discreto. Alzira saiu e levou um prato de comida, por gratidão, por alegria. Desta vez eu tenho mais. Ela disse, com um sorriso humilde. Ele recebeu, mas não comeu. Apenas olhou o prato como símbolo. Você entendeu? Ele falou, com voz cheia de paz. Alzira perguntou, por fim, o que guardava há dias, você é um anjo. Ele não respondeu com palavras. Respondeu com um olhar que parecia céu aberto. E quando ela piscou, ele já estava a alguns passos, leve como o vento. No chão, onde ele esteve, uma pena branca apareceu, limpa. Impossível naquele lugar. Alzira pegou a pena com cuidado, como quem segura mistério. Ela não correu para mostrar a ninguém, porque não queria vaidade. Guardou a pena na Bíblia, ao lado do bilhete, junto da carta, e decidiu que o segredo dela seria serviço, não exibição. Na semana seguinte, ela começou a cozinhar uma panela maior todo sábado. Chamou quem tinha fome, sem perguntar passado, sem pedir história. Alguns vinham desconfiados, outros vinham chorando de vergonha. Alzira recebia, todos com a mesma frase, senta, come, descansa. A mesa dela, antes vazia, virou um lugar de cura e conversa. E em cada prato servido, ela sentia a presença de Miguel guardando a porta. Nem tudo virou fácil, porque a vida não vira conto de fadas. Ainda havia contas, ainda havia dores, ainda havia dias sem alegria. Mas havia algo novo, um tipo de força que não vinha do corpo. Quando a tristeza apertava, Alzira lembrava do teste e da recompensa. Lembrava que o céu vê o que ninguém aplaude. Lembrava que a caridade é semente que se multiplica no invisível. Um dia, ela encontrou uma mulher chorando na praça, sem ter para onde ir. Levou para casa, deu banho, deu roupa simples, deu jantar. A mulher, assustada, perguntou, por que a senhora faz isso? Alzira respondeu, porque um dia bateram na minha porta, e eu abri, a história começou a circular em outras ruas, como chama que pega em vela. Gente que não falava com o vizinho começou a se cumprimentar. Gente que guardava rancor começou a pedir perdão, ainda que tímido. O bairro que parecia escuro ganhou pequenas luzes nas janelas. Alzira não se tornou famosa. Se tornou referência. E isso é diferente. Ela recusava elogios. E sempre apontava para cima. Em silêncio, não fui eu. Foi Deus mexendo em mim. Repetia quando insistiam. Célia, agora transformada, virou a primeira a defender alguém humilhado na fila. Nivaldo começou a doar pão perto do horário de fechar, sem filmar, sem anunciar. Céu, que testa, também sustenta quem escolhe o bem de verdade. Um tempo depois, chegou ao bairro uma família com crianças pequenas. Tinham perdido tudo numa enchente e estavam recomeçando do zero. Os vizinhos olharam com desconfiança, velhos hábitos tentando voltar. Alzira reuniu todos na frente de casa e falou com firmeza mansa. Se a gente virar as costas, amanhã a vida cobra da gente. Disse. Ela contou, sem detalhes, que já recebeu alguém com fome e aprendeu a abrir porta a ras. Pessoas se calaram, lembrando do que havia mudado ali. Organizaram roupas, colchões, comida e até um emprego simples para o pai. A família chorou e as crianças sorriram como se fosse presente de aniversário. Alzira sentiu que a recompensa do céu é quando o bem vira costume. Numa madrugada, Alzira acordou com um sonho nítido, como recado. No sonho, Miguel caminhava por uma estrada, espada brilhando, mas o rosto sereno. Ele dizia, o mal grita, mas o bem permanece. Alzira acordou com o coração em paz, como se tivesse recebido o escudo. No mesmo dia, o médico ligou e pediu que ela voltasse ao posto. Alzira foi com medo de notícia ruim, porque a vida também ensina medo. Mas o médico sorriu e disse, seus exames estão melhores do que no ano passado. Ela sentiu vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Continue se cuidando. E continue com o que te faz viver, ele recomendou. Alzira saiu e olhou o céu, sussurrando, obrigada por cuidar de mim por dentro e por fora. A saúde dela não virou perfeição, mas virou caminho. As dores diminuíram, e o sono voltou a visitar as noites. Ela começou a caminhar cedo, devagar, cumprimentando quem antes a ignorava. O bairro a chamava de mãe, e isso a deixava envergonhada. Ela respondia, sou só uma serva. E serva não procura trono. Quando perguntavam do viajante, ela dizia que era um mensageiro. Alguns duvidavam, outros acreditavam, mas todos eram tocados pela mudança. Alzira aprendeu que milagre não é só quebrar lei da natureza. Milagre é quebrar a lei do egoísmo, sem fazer barulho. E isso, sim, tem força para mudar destinos inteiros. Num sábado, a comida acabou antes do esperado. Alzira ficou preocupada,
porque ainda havia gente chegando. Célia viu o desespero e correu para casa buscar o que tinha. Nivaldo fechou o mercadinho meia hora mais cedo e trouxe sacos de pão. O menino passou de porta em porta pedindo arroz e feijão e recebeu mais do que imaginou. Quando a última pessoa chegou, ainda havia prato cheio e caldo quente. Alzira ficou parada, olhando a panela, lembrando da primeira noite. Não era repetição de truque, era repetição de propósito. Ela entendeu que o céu não multiplica para luxo, multiplica para missão. E ali, com mãos humanas, a recompensa do céu se tornava alimento outra vez. Naquele mesmo dia, um homem bem vestido apareceu, filmando com o celular. Queria transformar a fila em conteúdo, em espetáculo, em curtida. Alzira se colocou à frente e falou. Firme, aqui não é palco, o homem riu, dizendo que era divulgação do bem. Ela respondeu. O bem que precisa se exibir perde a pureza. Célia apoiou, e Nivaldo pediu que ele guardasse o celular. O homem insistiu, e então um vento forte apagou a luz do poste. Por alguns segundos, tudo ficou escuro, e o silêncio caiu como autoridade. Quando a luz voltou, o homem guardou o celular, pálido, e saiu sem palavra. Alzira não comemorou. Apenas voltou a servir, porque o foco dela era o próximo, à noite. Alzira sentou na cama e abriu a Bíblia onde guardava a pena. A pena continuava branca, intacta, como se o tempo não tocasse. Ela releu os bilhetes e fechou os olhos, agradecendo em silêncio. Arcanjo Miguel, guarda este bairro e guarda minha humildade, pediu. Ela não queria ficar orgulhosa por ter sido visitada, por ter sido escolhida. Queria apenas continuar abrindo a porta certa na hora certa. Lembrou do primeiro prato servido, do medo, da dúvida, do pouco. Lembrou do olhar do viajante, que parecia dizer, o céu está perto. Alzira percebeu que a verdadeira recompensa é quando a fé vira atitude diária. E quando a atitude diária vira caminho para muitos, não só para um. No dia seguinte, alguém bateu no portão bem cedo. Alzira abriu e viu uma jovem com os olhos inchados, pedindo ajuda. Sem perguntas, Alzira puxou uma cadeira e colocou água na mão dela. Respira. Aqui você está segura? Disse, como quem repete um milagre. A jovem perguntou, por que a senhora faz isso por quem nem conhece? Alzira sorriu e respondeu, com voz tranquila, porque um anjo me ensinou. A jovem olhou ao redor e viu a imagem de Miguel na parede. Um raio de sol entrou pela janela e iluminou o quadro por um instante. Alzira fez uma oração simples e o coração dela ficou firme como a vela daquela noite. E assim, a recompensa do céu continuou acontecendo, prato por prato, porta por porta,